Ok, começamos a gravação. Vamos lá. Então, a aula hoje a gente vai falar sobre set de filmagem, né? A gente vai falar especificamente sobre set e locação. Como eu estava explicando para vocês, a gente tem uma diferença entre o que é set e o que é locação, mas às vezes o set é a locação. Como que funciona essa loucura de falar set e locação? Geralmente, a determinação set de filmagem é todo lugar que está preparado e que vai ser desenvolvido, vai ser feito a gravação. Então, isso não importa se vai ser um ambiente externo ou um ambiente interno. Normalmente, numa produção, quando a gente trata dos dois termos, de set e de locação, é quando dentro de uma filmagem a gente tem um lugar que é realizado num estúdio e a gravação que vai ser feita num lugar externo, vamos supor que pode ser numa praça, num parque. Então, geralmente, locação a gente usa como termo de ambiente externo. Filmagem que vai ser fora do estúdio de gravação. E set é dentro do estúdio de gravação, de forma geral. Mas, às vezes, tudo é a mesma coisa. Então, quando a gente tiver numa produção que tiver esses dois elementos, a gente pode tratar dessa forma. Mas o set em si é a preparação do espaço para receber essa gravação. Então, existem certos cuidados, existem certas questões para serem olhadas para o cuidado e preparação desse espaço, que vão da construção dos elementos que vão ser gravados, do recorte que vai ser gravado, do ângulo que vai ser gravado, da luz que isso vai receber, que é um processo anterior já ao processo de gravação, que é o do processo da direção de arte. Então, quer dizer, quando você faz as visitas técnicas nesse espaço para definir como vai ser feita essa gravação, também da definição de ângulos e posicionamentos. Então, essa visita técnica é sempre feita junto com o diretor de arte, junto com o cenógrafo, junto com o produtor de objetos, junto com o diretor de fotografia, para as definições de como vão ser tratadas e como vão ser resolvidas, sanadas. Às vezes você tem problemas de vazamento de som, às vezes você pode ter problemas de iluminação, você pode ter problemas, às vezes, estão relacionados à questão de elementos externos. Então, vamos supor, é uma rua que a gravação vai ser numa locação onde tem uma rua que é extremamente movimentada, né? Então, quer dizer, você vai ter muita influência do ruído externo. Às vezes, a locação vai ser feita num lugar que é de trânsito público. Então, quer dizer, vai ter que fechar, isolar a rua. Então, quer dizer, isso envolve também questões de produção, vamos supor, de pedir o fechamento dessa rua para poder fazer a locação, poder fazer a gravação. Tem uma série de cuidados que devem ser tomados na pré-produção do set de gravação, de como isso vai ser feito. Tá aí, tudo bem? Oi? Tudo certo. Tudo certo. Para mim, pelo menos. Beleza. Então, essas questões envolvem, então, quer dizer, essas questões envolvem diretamente questões que são questões voltadas à produção, né? Essa pré-produção do trabalho da filmagem, né? Então, quer dizer, você não pode deixar passar um problema que seja extremamente grave, exatamente assim, como uma autorização de fechamento de rua. Você não pode chegar com a tua equipe de gravação e definir que, assim, vamos fechar um trecho da rua tal para fazer uma gravação agora. Então, isso não pode ser tomado, não pode ser feito de última hora. São cuidados que têm que ser feitos com bastante antecedência. Então, são coisas que precisam ter esse cuidado da pré-produção da gravação e da realização do audiovisual, né? E, assim, você não pode decidir na última hora, falar assim, chegar o diretor de fotografia e falar assim, mas essa parede aqui, em vez de ser branca, por que ela não é rosa? Né? Sabe, é o tipo de coisa que não dá para fazer na hora. Então, quer dizer, tem que ter uma visão, um entendimento, um acordo com a equipe toda, que vem desde da formatação do projeto,
da inicialização do projeto. Então, quer dizer, tem que ser visto com bastante antecedência para sanar todos esses problemas, todas essas questões. Então, a gente vai falar um pouco nessa condição, então a gente vai falar sobre os elementos e a construção do set de filmagem, e a gente vai falar um pouquinho sobre como se comportar num set de filmagem, porque existe uma sequência de ações e de ordem para serem tomadas dentro de num set de filmagem, de como as coisas acontecem. E isso é importante, isso vem de uma forma de estrutural e hierárquica, a ponto de não virar uma loucura na hora de começar a fazer a gravação, e você vê que tem um problema X ou Y, sabe? Sabe aquelas coisas assim, depois que você passou 1 hora gravando, você descobriu que tinha um problema no áudio. E perder todo esse tempo de gravação. Então, existe uma sequência de checagem, uma sequência de ordem para se iniciar e se organizar um processo de filmagem, um processo de gravação. Então, eu vou falar um pouco sobre isso e a gente vai entrar e vai começar a ver, eu vou passar algumas imagens para vocês de set de gravação. Então, nessa sequência de ordem, de checagem e de ordem de comportamento, uma vez estando o set preparado, com tudo pronto, com todos os profissionais que vão estar envolvidos, que sejam o pessoal da luz, o pessoal da cenografia, o pessoal das câmeras, o pessoal do áudio, o pessoal da produção, os atores, está tudo pronto, né? Então vai começar a rodar. Então, nisso de começar a rodar, existe a primeira ordem. A primeira ordem é silêncio no set. Quando se ouve, e isso vai ser dado por um assistente de produção ou o diretor de cena. Geralmente vai pedir silêncio no set, é o momento em que todo mundo tem que entrar em estado de atenção, todo mundo tem que ficar quietinho, todo mundo tem que estar com os ouvidos e os olhos atentos, porque vai começar a fazer a gravação. Então, essa é a primeiríssima ordem. Depois dessa primeiríssima ordem, entra o primeiro ok, que é o seguinte: câmera rodando. Câmera rodando é abrir as imagens, checagem de imagens, o diretor de cena e o diretor geral vão ver se a imagem está chegando e se os equipamentos estão rodando. Terceira ordem, som rodando. A gente vai ter o ok do pessoal de som, dizendo que o equipamento de gravação está funcionando e está tudo rodando. Tem o ok do pessoal de som, segue aí a quarta ordem, entra a claquete. Aí eu vou mostrar para vocês assim, o que é o entra claquete. Vai ser o registro da tomada do take do que está sendo feita. Então, geralmente isso é feito pelo quem comanda a claquete na filmagem é o personagem do diretor de cena, né? Então ele vai entrar na frente do registro da câmera e vai bater a claquete, que é um elemento importantíssimo na sincronização e no ponto de referência de edição, para ter um ponto referencial na edição disso daí. Deixa eu ver, tem gente entrando. Olá, entrou um nome diferente, quem é que está entrando? Oi, professor, é a Thaís aqui, tudo bem? É que eu entrei pelo celular do meu namorado. Ah, tá ok, Thaís, tá joia. A gente começou começamos agora há pouco, a gente já está gravando, tá? E eu vou só repetir um pouquinho que a gente está falando sobre set de filmagem, tá bom? Ok, tá bom. Tá. Aí, se tiver muito barulho aí, você corta o microfone, tá bom? Tá bom, eu vou desligar o microfone. Tá joia. Então, eu estava falando sobre a sequência do que a gente tem de set de filmagem. Existe uma diferença entre set e locação, que eu acabei de explicar, tá? Então, só para você se inteirar e ver até onde a gente chegou. Então, que geralmente... Opa, o André chegou também. Então, espera aí.
André, você está aí? Vamos lá, que eu já repito de uma vez só. Bom dia, André. Aí... Boa tarde, galera. Boa tarde, tá joia. André, a gente está falando sobre set de filmagem e locação, tá bom? Combinado. Beleza. Então, eu estava explicando... Então, até agora, eu falei sobre a questão de set e locação. De locação ser geralmente referenciado a um lugar externo da onde você está executando a gravação. E o set, geralmente, é um lado interno, que é o estúdio de gravação. Pode ser pode ser um estúdio, pode ser até um lugar interno que está montado ou preparado como set. Mas que tudo de gravação é set de locação, é set de gravação. Só que quando a gente tem um processo onde a gente tem um estúdio, as gravações estão sendo feitas em estúdio e as gravações estão sendo feitas em um lugar externo, nós geralmente referenciamos o set a um lugar interno, que é o estúdio, e a locação a um ambiente externo. Mas às vezes isso se confunde, isso tudo é a mesma coisa, tá bom? Mas normalmente a palavra locação é um lugar externo e set é um lugar interno. Set nada mais é que significa cenário também, tá? O set é o espaço dessa locação. E aí a gente estava falando sobre a sequência de ordens de gravação, que é necessário seguir um roteiro pré-definido de ações, de tomadas de ação no set de gravação. Então a gente fala assim, é importante seguir esse comportamento e seguir essa hierarquia, porque senão vira o furdúncio, senão a gente não consegue ter uma organização plena, e às vezes, assim, de começar a iniciar uma gravação, você descobrir no meio da gravação, depois de 1 ou 2 horas que você está gravando, que ocorreu um problema, mas e você perdeu todo aquele tempo de trabalho que você estava realizando. Então, quando envolve muita gente que eu digo assim, mais de três pessoas vai ter problema. Normalmente isso. Você botou mais de 3 pessoas para coordenar ações e funções diferentes, precisa ter uma ordem, uma organização. Então, essa organização, esse comportamento dentro do set de gravação é importante para que você tenha um produto, que você tenha controle sobre tudo aquilo que está sendo realizado, né, e sobre a qualidade daquilo que está sendo produzido. Então, nessa sequência de ordens, de como se comportar dentro de um set de gravação, então a gente vem com a primeiríssima ordem, que é assim, depois que tudo está pronto, que a luz está pronta, que as câmeras já estão posicionadas, está todo mundo no seu lugar, tudo está posto para começar, os atores já estão preparados, está tudo ok. Então essa primeiríssima ordem é o silêncio no set. Então quando você estiver num set de gravação e você ouvir essa palavra, essa sequência de frase, silêncio no set, é a hora que você para, respira e ouvidos e olhos atentos. Né? Você tem que estar direcionado, porque ali, a partir daquele momento, vai começar a ação de filmagem. Então, é todo mundo concentrado no que vai ser feito. Então, isso, geralmente, essa ordem vai surgir ou de alguém da produção ou do diretor de cena, que vai estar acompanhando. Aí, a segunda ação, a segunda ordem, vai ser câmera rodando. Então, que os câmeras vão ligar as câmeras, vão acionar e posicionar as câmeras, e a direção geral, e a direção de fotografia e o diretor de cena vão checar como está chegando essas imagens. E se está chegando as imagens. Então, a terceira ordem vai ser som rodando, que é a abertura dos microfones e captura de som, a testagem da checagem de som. Então, ok. Então, é tudo assim. Deu ok, segue. Deu não, volta. Então, deu ok, seguiu, o diretor de cena vai passar a ordem para o diretor de geral, que vai falar, entra claquete. Então, vai o diretor, normalmente, o diretor de cena vai entrar para fazer o registro da claquete, que é um elemento importante, vou mostrar e vou falar para vocês, que é o registro, que é um marco referencial importante para a edição desse material, depois que tiver
com a captura feita, mas também importante porque o que acontece? É o registro, é um marco para sincronizar o som e a imagem na edição, né? Porque ela une um movimento com o som da batida do claquete. É um registro, é um marco de importância. Bateu a claquete, que você tem o registro no claquete, você tem várias informações, são registros do take, do nome do diretor, nome da produção, ou em algumas claquetes, que eu vou mostrar que são claquetes digitais, você tem um sincronizador de tempo, né, com um relógio digital que sincroniza o tempo, ajuda para quem vai fazer a edição, isso é importantíssimo, porque a câmera vai ter, a câmera, quando tem esse sincronizador, na imagem da câmera tem o mesmo registro de frame que vai estar no registro da claquete. Você vai ter o registro numeral do registro digital. Em alguns filmes, até quando você vê alguns make-offs, você vê esses numerais passando embaixo até. Aí vem a ordem final para iniciar a cena, que é a ação. Então, começa a cena. Os atores vão trabalhar, as câmeras vão trabalhar conforme já estava previsto, conforme já estava combinado. Então, esse é o momento mais importante. E vem o corta. Corta significa todo mundo para, e aí retoma toda a sequência. Porque se o diretor não falar corta a câmera, para som, o corta é só para parar a ação e retoma, né? E ele vai falar, ele vai retomar toda a sequência de ordens para continuar seguindo, tá bom? E a outra ordem é pausa, né? Que essa quando a gente está produzindo, é a mais esperada, que é para poder tomar um cafezinho e dar uma descansada e relaxada. E a ordem finalíssima, que é a ordem encerramos gravação, corta, encerrado a gravação, finalizado o processo, tá? Quando tudo deu ok e tá tudo certo, e aí vida normal, todo mundo vai fazer o quê? Tem algumas sequências de finalização, né? Então, quer dizer, um recolhimento material, entrega dos drivers, entrega dos HDs de filmagem. Cada um que está nessa sequência vai ter um protocolo, vai ter um procedimento para realizar, tá bom? Dito isso, então a gente vai ver alguns exemplos de set de filmagem, de set de gravação, mais voltados na questão de como a gente faz e como a gente pode produzir isso com os recursos que a gente tem, ou com poucos recursos, ou com assim, de forma que possa ser móvel, que possa ser dentro das nossas realidades, como a gente pode produzir um estúdio dentro de casa, ou num local que é locado, ou em algum outro lugar, vamos supor, num espaço de sala de aula do Fábrica de Cultura, por exemplo. Tá? Então, eu vou abrir a apresentação aqui. Tá chegando para vocês? Alguém abre o microfone e dá um ok para mim? Ainda não, Mauro. Ainda não? Tá carregando, tá carregando. Chegou? Calma, tá chegando. Oi. Chegou. Chegou, né? Essa primeira imagem, tá? Essa primeira imagem é uma imagem num estúdio. Mas... Tá, vocês estão vendo? Estão vendo bem? Sim. Então, esse estúdio, tá? É um estúdio já preparado, que vocês podem ver na parte de cima da imagem, né? Você tem uma estruturas são várias de iluminação, você tem várias de cenário, que são muito próximos daquilo que a gente pode ver. O estúdio é muito parecido com uma sala de teatro, né? Então você pode ver que acontece. Você tem ao fundo, né, cortinas pesadas, que são cortinas blackout, né?
para impedir a propagação da luz. Você tem um chão que é um chão demarcado, né, um chão que está... Normalmente é chão de cimento queimado, raramente você vai ver um chão de estúdio, de estúdio de gravação, que seja madeira ou laminado, esse tipo de coisa. Porque o que acontece? Também para evitar vibrações e oscilações, tá, do próprio estúdio. Então, geralmente vai ser um chão como um chão de fábrica, ou um piso de... Hoje em dia também um piso de pintura epóxi, esse tipo de coisa, tá? E aí você tem a disponibilização dos recursos que você pode montar o cenário, montar a imagem da forma que você quiser. Então, o que acontece? Normalmente você vai ter uma central de distribuição de energia para conectar os equipamentos que estão na parte interna, na parte de baixo e o restante dos equipamentos, né? Então, normalmente, um estúdio ele vai ter mais ou menos essas configurações. Às vezes, o estúdio não tem necessariamente as cortinas de blackout ou esse tipo de recurso, mas tem o fundo infinito já montado no próprio estúdio. Então, você tem fundos infinitos montados em alvenaria, por exemplo. Quer dizer, você já tem a possibilidade da utilização de recurso. E o fato de ser cimento queimado, e o fato de ser material bruto, às vezes possibilita você vir e pintar o estúdio da forma que você quer, com a cor que você precisa. No caso, uma cor em branco, para fazer um fundo infinito branco, ou em verde. Então, tem essa flexibilidade, tá? Que nem nesse caso aqui, tá vendo? Esse estúdio é um estúdio laboratorial, ele é um estúdio de uma universidade, tá? O que acontece? Ele já tem o fundo infinito pintado na tela verde, né? E não tem a vara, mas só que eles têm torres, têm tripés de locação, né? Então, o que acontece? Você tem essa definição, né, do espaço já pré-estabelecida para gravações em fundo verde. Então, se você tiver que mudar de luz, mudar de configuração, mudar de fundo, aí você vai ter que usar recursos que vão estar se sobrepondo a esse espaço dentro do espaço. Mas, assim, isso depende exatamente assim. Se a captura deles, vamos supor, se é um estúdio de TV como um estúdio de uma MTV, por exemplo, que a captura vai ser sempre em chroma key, que vai ser sempre em fundo infinito, então ele já tem um fundo infinito permanente lá montado. Não tem que ficar montando o tempo todo. Então, somente quando mudar o tipo de captura, mudar o tipo de... que eles vão anexar o cenário na frente, vão anexar os outros elementos nesse lugar. Então, você já tem um espaço todo preparado para esse tipo de captura. Então, o que acontece? A gente está falando ainda em sets, né? Espaços internos. Esse set é o set do Harry Potter. Então, o que acontece? Eles não foram numa locação, acharam essas casas, um lugar que tinha, porque é um lugar fantasioso, é um lugar fantástico. Então, eles construíram esse espaço dentro de um estúdio, que possibilita que eles tenham controle sobre as coisas que ocorrem lá dentro, que diferente de um ambiente externo, onde sana essas questões de controle do público e tudo mais, que hoje em dia o cenário virou um atrativo turístico, né? Ele fica em Londres, no estúdio da Warner em Londres, né? E permanece lá como espaço fixo. Então, vamos supor, se vai ter uma refilmagem, ou vai ter uma outra gravação de um outro filme do Harry Potter, ou se vai ter uma outra coisa, tá lá, o cenário tá lá, o set tá aí, né? Um outro exemplo de set, que nem esse aqui é um set de locação, tá? Essa foi a filmagem que nós fizemos, que eu fiz, que eu preparei esse espaço. Era uma papelaria ali na Rua Vanhadava, que era um programa de arte, que era um programa que falava, que eram entrevistas de arte. Então, nós usamos a própria papelaria, os elementos todos da própria papelaria,
Só que assim foi pensado em como, né? Então, quer dizer, nada disso estava nessa estrutura, nessa forma. Os elementos estavam distribuídos de formas diferentes. Então, a gente construiu essa organização para que o apresentador interagisse, passasse pelo meio das obras, pelo meio das coisas, e tivesse essa interação, né? Então, esse é um outro espaço de locação, né, de locação externa, mas que a gente não chegou lá e pegou o espaço da forma como ele estava disposto, né? A gente transformou o espaço para receber essa gravação, essa produção. Então, novamente, voltando para estúdio, né? Então, o que acontece? A gente eu estava mostrando o foco de interesse, que é o espaço onde é realizada a filmagem. Então, aqui, o que a gente vê? A gente tem que pensar também que o espaço que vai comportar essa gravação, essa produção, tem que também caber todo o restante da estrutura, todo o restante da equipe, né? Então, isso daí é uma produção publicitária simples. Então, vê a quantidade de gente, equipamento e material envolvido. Então, o set de gravação, o espaço de gravação, também tem que contar com essa estrutura. Então, são coisas importantíssimas que devem ser levadas em conta, né? Que nem você tem o diretor de cena que está sentado perto do praticável, onde ele está com os monitores e câmera. Você tem o material de stand-up, de iluminação. Você tem o material de rebatedores, você tem que ter o equipamento de distribuição de energia e de controle de iluminação. Você tem que ter espaço para passar o cabeamento. Então, quer dizer, tem que ter uma condição que seja uma condição salubre também para a equipe poder trabalhar e poder as coisas acontecerem. Vocês estão vendo também que há um outro tripé ali que está colocado, que tem algumas imagens ali, que tem eu não sei se com a seta vocês vão ver aqui. Vocês estão vendo? A minha seta está... Alguém dá um ok para mim aí. Dá para ver, ok? Dá para ver. Então aqui, ó, o que acontece? Lembra que eu falei do storyboard e da sequência de gravação, ó? Tá tudo aqui nessa imagem, nessa planilha aqui, para que a equipe inteira esteja ciente do que está acontecendo, no momento que está acontecendo. Então, quer dizer, certas informações são importantíssimas compartilhar e todo mundo está a par dentro da produção, né? Então, são cuidados que estão além do objeto de gravação, além do elemento que é o elemento da captura. Tudo isso faz parte do resultado que vai acontecer aqui. Tá? A salubridade de tudo isso é importante para aquele resultado. Então, outro tipo de set de gravação é o set de gravação de imagens, né, de maquetes, de elementos fantásticos. Então, quer dizer, você tem o mesmo cuidado, né, de controle da produção do audiovisual. Né? Então, quer dizer, você tem que ter as mesmas condições. Né? Aqui, mais voltado para a fotografia. Tá vendo que com elementos simples, né? Tá vendo aqui, eu tenho 2 focos de luz, um rebatedor e um fundo infinito em tecido branco para fazer a captura, né? Às vezes, com pouquíssimos recursos, você vai conseguir. Então você vê, às vezes, aquela puta imagem de impacto, você tem, sabe, um tremendo resultado, mas quando você vai ver, os recursos foram simples, assim, foram com muito poucos recursos, né? Às vezes você tem que ter todo aquele preparo, toda aquela produção ali que você viu antes. Mas às vezes com muito poucos elementos, você um tecido branco, 2 refletores e a câmera. Como fazer isso, então? Quer dizer, de forma caseira, né? Essa aqui é a casa de um fotógrafo. Né? Quer dizer, dentro de um apartamento, dentro de um quarto que eu posso dizer assim, que é 3 por 5, né? Como que consegue fazer isso? Com poucos elementos, com alguns recursos, você consegue estruturar e ter qualidade de recurso para poder produzir.
Então, quer dizer, claro, equipamento custa caro, material, o cara tem toda uma preparação, vocês podem ver aqui, o cara tem toda a ilha de edição montada, todo o recurso, sabe, recurso de captura, gravador de áudio, tem várias coisas que são bem elaboradas, bem preciosas aqui. Mas a ideia é simples. Dá para fazer com recurso, com menos recursos, com recurso que você tem na mão? Dá. Você vai precisar, um fundo infinito, um pano preto, um ponto focal de luz, que você pode usar, que nem isso aqui, nada mais é que um paflon de luminária com uma lâmpada de vapor metálico. Então, quer dizer, tem coisas que estão para simular um elemento de estúdio e conseguir um resultado profissional agradável, um resultado de qualidade dentro da produção. Aqui é um estúdio de fotografia também, que foi adaptado dentro de um espaço que é um espaço caseiro. O que acontece? Ele tem montado uma estrutura de cortinas aqui atrás, ele tem vários fundos, né? Muito provavelmente tiram foto com bebês, foto de família, uma produção voltada para esse lado, né? De foto jornalismo, de foto, enfim, foto de registro familiar e tudo mais, mas dá para ver que, assim, não precisa de um grande espaço, de grandes recursos, que dá para pegar qualquer outro lugar, claro, muito bem acabado, muito bonito, muito bem pintado e tudo mais, mas você pode pegar em qualquer lugar e transformar isso num estúdio, né? Tá vendo um outro exemplo também? Mauro, Oi, pode falar. tira uma informação. O fundo infinito, ele sempre vai ser preto, branco e verde? Ou não? Tem uma cor padrão para ele? Não, normalmente a gente trabalha com alguns padrões de cores que são padrões de fotografia, cada um está voltado para um desejo, por alguma coisa específica. Mas que nem o branco é para destacar o elemento do fundo. O cinza também, mas assim, o cinza, o que acontece? Ele vai rebater menos luz, então ele vai criar menos elemento. Quando você não quer que rebata a luz, que você quer só o elemento focal, só o objeto que você está captando, você vai usar o preto. Aí a gente entra depois nos elementos de croma, que são para fazer destacar, para você criar efeitos, né? Então, normalmente de croma, a gente tem o chroma key azul e o chroma key verde. Então, essas são as coisas padrões. Agora, nada impede que você tenha um fundo para a tua gravação, dependendo do que for, que seja de outra cor, que seja um vermelho, que seja um laranja. Agora, assim, isso depende do que é o propósito da tua gravação. Não tem regra com relação a isso, mas normalmente você vai encontrar os fundos infinitos nesses padrões, que são padrões que têm uma relação clara com a questão do objetivo da captura da imagem, tá? Então, se você quer destacar mais o objeto, você vai o contra do fundo infinito, que é branco, ele vai funcionar como um rebatedor de luz, criando um destaque como se fosse uma contraluz no espetáculo teatral, entendeu? E assim por diante. Então, como você transforma um espaço num estúdio de cinema. Então, é uma sala comum, que está usando como próprio set, como próprio elemento de filmagem, próprios elementos da sala. Então, quer dizer, aí, claro, cara, tem uma questão do que na direção de arte você escolhe para ter de elemento. Não é o melhor exemplo. Claro, eu não estou dizendo que isso daqui é bonito, tá? Ou que isso daqui seja um elemento agradável, tá? Eu estou dizendo assim, é uma escolha, é um exemplo de que, com a condição do próprio espaço e com o recorte e com as condições que estavam presentes, que nem eu acho essas cadeiras horríveis, por exemplo. Eu não colocaria uma cadeira dessa num cenário, mas é como se adapta e como que pode funcionar, tá? Então, quer dizer, para isso que o cara está fazendo, funciona. Mas, modesta parte, eu jamais
investiria numa cadeira dessa? Tá. Esse outro exemplo também de fundo infinito nada mais é do que um tecido que está pendurado, que está colocado ali, né? E os equipamentos todos estão montados aqui. Eu não sei se dá para ver direito, mas no fundo desse estúdio, esse estúdio é forrado com espuma Sonex, espuma de rebatedor de som, né? Isso é um outro elemento importante na preparação do espaço que vocês vão fazer a gravação. É assim, existem condições, vamos supor, de espaços, vamos supor, que as paredes sejam todas de concreto, ou a hall muito alto e tudo mais, e você ter reverberações, e você ter problemas que são problemas de som que são severos e graves. Então, esses espaços têm que ser trabalhados, ser tratados para poder realizar essa gravação. Um outro exemplo de produção, de realização de fotos profissionais ou de recursos de você... eu não tenho uma casa que eu consiga pendurar e tudo mais, mas eu queria fazer a captura de um objeto, de uma imagem e tudo mais. Isso nada mais é do que uma caixa de papelão forrada com um papel cartolina branco, com duas fontes de luz para fazer a captura e imagem dessa... fazendo a cartolina fazendo fundo infinito, e ela recortada nos lados com a luz fazendo, para fazer a captura da foto. Aí quando você vai ver a imagem da foto, você fala assim, nossa, foto profissional, feita em estúdio. Um estúdio de caixa de papelão. Tá vendo aqui, ó? Mesma coisa. Esse aqui é um tutorial. Eu peguei uma imagem, um tutorial na internet, que a pessoa, até para fazer o tripé, usou cano de PVC. Com 3 lâmpadas de LED. Assim, gastou em cada lâmpada de LED R$10, vamos colocar assim, mais os bocalzinhos que ele pode ter guardado da reforma, mais R$30 do cano, R$10 de papel sulfite e R$5 de papel de seda para fazer o difusor. Não é legal? Sim, já usei. Um adendo, eu tô projetando um tripé para fazer 2 tripézinhos de iluminação aqui em casa. Só falta comprar os canos. Só falta isso. Pra mim fazer. Se tivesse me falado, velho. Porque o cano é baratíssimo, é um recurso super tranquilo, super simples. Eu tenho vários, infinitos tutoriais na internet de ensinar a fazer equipamentos para esse tipo de produção. Eu vou depois selecionar alguns vídeos. Eu mesmo fiz algumas coisas e também fiz algumas coisas quando estava falando, fiz a oficina de efeitos especiais, né? Eu vi que eu mostrei algumas coisas com cano PVC, que você cata um cano aqui, cata uma mangueira lá. Às vezes você rouba do vizinho, não precisa necessariamente comprar, mas que dão resultado, entendeu? Funcionam. Não precisa ficar preso àquilo que está lá, porque o mercado vende, com melhor qualidade e tudo mais. Dá para fazer. Então, vamos lá, claquete, né? Então, o importante da coisa do registro da claquete é que você vai ter vários modelos e tudo mais, mas é exatamente isso. Ela carrega a referência de todos os dados, de todas as informações. Porque, às vezes, isso vai cair na mão de alguém que vai editar, que vai estar com 4, 5 produções diferentes. Entendeu? O editor pode estar com uma loucura de material sendo trabalhada, né? Então, para o cara não se confundir também na hora de fazer as edições, de botar uma coisa na outra, sabe? E não ter essas loucuras. E saber a ordem dos takes, a ordem das rodadas, né? Então, tá aqui, ó, um take do Sherlock Holmes, né? Da filmagem da série do Sherlock Holmes. Então, lá, o que acontece? Tá lá. Informações importantes. Cena 198. Aí, direção. O nome do episódio, né? Porque às vezes assim, chega lá gravações de 4, 5 episódios, né? Foi feita no mesmo dia, na mesma locação, gravações diferentes que vão entrar em episódios diferentes. Então, quer dizer, tem que ter todas essas informações
para chegar lá, na hora da edição, você ter esse registro organizado, né? Isso que eu falei do time code, tá vendo? Você tem o registro do frame. Isso daqui é importantíssimo, porque o registro que vai vir da câmera vai bater com o registro que está nessa imagem aqui. Tá vendo? Outro também com time frame. Aqui tem até informação do frames por segundo da captura. Outro elemento importantíssimo em todo set de gravação, qualquer um que já participou de algum set de gravação sabe que é assim. Quem conhece o nome desse elemento, já viu, já conhece o nome desse bichinho? Dessa caixinha? Alguém quer falar? Já vi, mas não sei o nome. Esse é o famoso 3 tabelas. Por que 3 tabelas? Ela tem 3 dimensões diferentes que ela funciona com essas 3 medidas diferentes para várias coisas. Então, desde virar um banco, desde virar um elevado, uma escada, desde virar parte de apoio para equipamento, para tripé, para instalação de câmera. Então, este cubo é importantíssimo na história do cinema. Ele começa lá atrás a ser utilizado como recurso, que era usado caixote mesmo, né? Os caras catavam caixote, que era caixote de feira, e os caras viam exatamente que assim, o caixote tinha, em vez de fazer tudo com o mesmo tamanho, tudo com o mesmo quadrado, então esse elemento modular ele é importantíssimo porque exatamente assim, ele possibilita uma série de recursos de utilização voltados à questão das dimensões, né? Então você tem vários tamanhos, então de dimensões deles, né, e de vários formatos e tudo mais, que auxiliam na produção e na montagem de um set, na montagem de uma produção. Então, quer dizer, você tem um cara na tua mão, assim, de 3 tabelas dessa e outros elementos que estão aqueles montados lá em cima, são peças que se encaixam nas dimensões desses 3 tabelas, né? Isso que está embaixo, de metal e tudo mais, são praticáveis, que também são importantíssimos na construção. Você já tem um elemento de nível, vamos supor, você quer fazer uma captura em plongé, né? Então, esses elementos de plataforma já montados já possibilitam que você instale o teu tripé numa dimensão mais alta do que o nível do chão, entendeu? Você não precisa ter que construir esse elemento. Então, quer dizer, você já tem um elemento que você vai trocando a estrutura por tamanhos, dimensões diferentes, né? Ou juntando, que você tem os elementos da construção da altura. Né, tá vendo? É o mesmo praticável, tá vendo? O tampo é o mesmo, só vai mudando e alterando as alterações de tamanho dos pés, que são desmontáveis e modulares. Aqui, entendeu? Eu vou começar a entrar numa coisa assim. Esse é o meu antigo estúdio. Essa era a minha antiga casa. Tinha esse estúdio que assim, era não só estúdio de artes visuais, mas também funcionava como estúdio de gravação na minha casa, na minha antiga casa. Então era num sótão. E eu tinha vantagem porque eu estava no 3º andar da casa, então muito pouca coisa vazava muito pouca coisa de áudio. Porque a minha rua era uma rua bastante silenciosa. Então eu conseguia fazer bastante gravações ali. O problema era passar o avião. Quando passava o avião não tinha jeito, vazava mesmo, né? Então esse é eu estava perguntando do fundo infinito. O fundo infinito tem que ser só... Não, depende do que você vai fazer. Nesse caso, essa gravação tinha uma maquete na frente, era uma gravação de uma publicidade, né? De uma agência de turismo. Então, tinha toda uma brincadeira com essa questão do fundo de uma praia paradisíaca. Aí aqui na frente, eu não sei se vocês vão ver, aqui tinha uma bancada, aqui tinha uma maquete na frente dessa gravação, e a câmera estava atrás dessa maquete. E a atriz passava por esse vão, entrava
fazendo a gravação aqui, né? Então, quer dizer, são recursos de set. Outro elemento importantíssimo, quem não esteve no set de filmagem e não precisou de um rolo de fita crepe ou de rolo de fita rosco, de fita de cenário, de linóleo, não esteve no set de gravação. Então, é assim, é o Coringa do Coringa. Tenha sempre tesoura, estilete e fita crepe, e fita isolante, e fita de linóleo na mão, sempre. Esses são os caras que salvam a tua vida, até para ajustar figurino de ator. Eu já peguei... Pode falar, Cauê. Pita resolve tudo. É o Coringa. Entendeu? Eu vou interromper aqui. É o cara que salva tudo. Importantíssimo isso, tá bom? Eu vou mostrar. Em resumo, é isso, tá? Para falar de set hoje e tudo mais. É assim, o material é esse. Eu prometi fazer uma aula menos densa, com bastante informação e tudo mais, e depois a gente abrir para conversar. Mas eu vou apresentar para vocês mais uma sequenciazinha de foto, que é o seguinte: meu TCC na faculdade foi sobre ficção científica, e mais especificamente a gente trabalhou com o elemento do 2001, Odisseia do Espaço, sobre os elementos do clichê da ficção científica. Quando nós trabalhamos os elementos, nós pegamos, foi um comparativo entre o primeiro filme de ficção científica da União Soviética, que foi a Elita, a Rainha de Marte, com o 2001 do Stanley Kubrick, que foi o filme que mudou o paradigma do cinema de ficção científica. Em 1900, ele foi lançado antes do Homem ir à Lua, tá? E ele foi lançado em 1968. Então, muitas das imagens foi revolucionado porque ainda não tinha sido mandado câmeras para lá e filmado o que ele conseguiu filmar antes do Homem ir à Lua. Então, foi revolucionário nesse sentido. E onde os mesmos clichês A Elita, a Rainha de Marte, que era um filme da década de 20, estavam presentes nesse filme do final da década de 60, né? Claro, tratamentos completamente diferentes e relações completamente diferentes, né? Com a evolução toda que o cinema trouxe e propiciou. Mas que o que estava lá no passado continuava vivo dentro do presente. Então, essa é uma relação que foi mantida, né? Então, a gente, nessa brincadeira, o que a gente criou? A gente criou uma paródia dos filmes, né? Brincando com a questão dos clichês. Então, vamos mostrar essa produção. Assim, são fotos dessa produção, perdão, que a qualidade da imagem vai estar ruim, porque isso já fazem 15 anos que a gente fez essa filmagem. Então, a gente não tinha câmeras tão boas e tudo mais. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho as imagens, para mostrar assim, como é que a gente adaptou o meu estúdio para receber e fazer essas gravações, tá bom? Vocês estão vendo aí? Ainda não, Mal. Espera aí, então eu errei aqui. Ainda não. Tá chegando? Tá chegando. Chegou? Agora foi. Tá. Esse aqui é um colega da minha turma, que era o Marcos, ele metendo a tinta no fundo infinito. O que acontece? A gente viu aquela imagem do estúdio montado numa lateral, né? E agora a gente montou de frente para ter mais área, para ter mais recurso, tá? Então, a gente essa é a construção do fundo infinito. A imagem está ruim, mas não sei se dá para ver. Aí, ó, o fundo infinito montado, né? O que acontece? Esse fundo infinito eu montei em placa de MDF,
e segui pintando no chão, tá vendo? Aí me pergunta, por que fiz em placa de MDF e não fiz em tecido? Porque na época o tecido para montar o chroma key estava muito mais caro do que comprar as chapas de MDF de 2 milímetros. Então eu optei por comprar a chapa e fazer o fundo infinito de MDF. Esse tecido seria aqueles tipo latex que falam? Oi, não entendi. Os tecidos seriam aqueles tipo latex que estica? É tipo não, elastex, não latex. Tecido, elatex. A tinta sim é latex. Ah, o tecido é elastex, ou a gente pode ser malha, pode ser lycra. Tem alguns tecidos que são próprios, são produzidos por empresas que trabalham com cinema. Aquilo que eu falei, né? Então, eu precisava também de todos, para a gente poder realizar a gravação, né? Então, essa é essa área do meu estúdio. Então, eu desmontei meu ateliê, as coisas todas foram para o canto, estavam todas armazenadas nas laterais, para a gente ter toda essa área de espaço de produção de gravação. Então, minha oficina ficava nesse sótão, nessa época, e meu quarto ficava no lado. Pro lado que vocês estão vendo aqui, para esse lado aqui, onde está o rapaz aqui olhando, esse lado aqui ficava meu quarto. Então eu morava no estúdio, tá? Sensacional. Eu moro no estúdio ainda, tá? Então, uma outra visão aqui, né, mostrando, tá vendo que aqui minhas tintas, tudo acumulado aqui, ó, tudo, eu tive que limpar, livrar tudo para produzir. Eu tinha cabelo ainda na época. Sensacional. Então, seguindo aqui. Então, preparação, a gente está montando a preparação do personagem, né? Num take do 2001, a gente vai inserir ele dentro de uma cena do 2001. Tá? Aqui foi um ensaio, né? A gente ensaiando dentro do espaço para testar a luz, testar a câmera, testar o posicionamento, tá vendo? Então, tudo isso tem que ser pensado e feito antes. Tem que estar tudo ok. Na hora... Oi? Mauro, a luz também eram essas normais também, ou já era mais técnicas? Assim? Não, então, o que acontece? Eu trabalho já há 26 anos com teatro, né? Então, já nessa época, eu já tinha meu material de iluminação, que era um material de iluminação de teatro. Aí, claro, que para fazer a gravação, a gente teve que adaptar algumas coisas, fazer alguns rebatedores, fazer alguns outros materiais, que eu não tinha também na época, que a gente adaptou, né? Então, mas eu já tinha equipamento, assim, eu já tinha equipamento profissional, entendeu? Certo, entendi. Sim, não vou mentir para vocês que eu fiz com material improvisado, feito e tudo mais. Eu até tenho hoje em dia, que não mostra na imagem, mas eu tenho guardado aqui, que a iluminação do fundo eu fiz com lâmpadas fluorescentes, que aí sim eu montei um refletor de lâmpada fluorescente. Entendi. Tá? Aí o momento da captura, né, o momento da gravação. Esse já é o resultado. Ele já é inserido na cena do filme. A gente substituiu o ator do filme e introduziu o ator na cena. O nosso ator na cena. Aqui é a mesma coisa. Tá vendo que a gente fez a captura com ele deitado, né? E depois inverteu a imagem. Para parecer que ele estava flutuando. Nossa, sensacional. Aqui também uma outra tomada. Aí aqui o que é importante dizer é que assim, a gente trabalhou com elementos de composição 3D dentro da imagem para inserir, aonde está essa mesinha verde aqui, ela e o copo estavam servindo de referências para a gente na pós-edição. Né? Aí, o que isso era importante? Porque na imagem entrava um balcão na frente, entre os dois atores.
Tá vendo aqui, ó, na base aqui, ó, entre ele e ela, havia essa imagem do balcão na cena. Isso foi introduzido em 3D. Então, aquela mesa, então o que é importante, tem que ter esses cuidados de a gente tem que ter elementos referenciais para quando vai fazer a edição que possam ser utilizados para destacar a imagem. Tá vendo aqui, ó, onde estava aquela mesinha, entrou este mesão, que pertencia à imagem original do filme. Então, a gente tem a captura, tá vendo aqui, o fundo a gente retirou do próprio filme, mas a mesa, a gente recriou a mesa em 3D. Outro momento engraçado. Como foi feita a captura e a brincadeira que a gente fez. Então, para mostrar que, assim, quando a gente tem o elemento de recorte, né, que é, vamos supor, o fundo infinito no fundo infinito verde, a captura foi feita próxima, mas a gente queria inserir eles num cenário que era muito maior, né? Então, a captura foi feita assim, né? E no resultado, tá vendo? O cenário, a gente distanciou eles, tá vendo? O cenário era muito maior, porque a gente só precisava daquele recorte para destacar eles. O restante, na edição, a gente recriou. Muito bom. Muito bom. Aqui também um outro momento que, assim, tá vendo? Multiplicação, um mesmo ator que a gente foi replicando ao infinito, para simular um exército, que era um momento da imagem do filme. Aí a possibilitação, claro, possibilitou a gente inserir num filme de época, de 1920, então tem efeitos colados em cima dos atores. É isso, gente. Nossa, Mauro, foram quantas pessoas na edição para fazer todo esse trabalho na época? Não, quem fez a edição fui eu que fiz a edição. Meu Deus. A edição foi só eu que fiz. Assim, teve um outro amigo que ajudou, teve um outro colega de turma que fez a edição das imagens 3D, teve um outro amigo que fez separou o cenário do filme original para a pós-edição, né? Agora, quem fez o recorte, quem fez a edição, quem inseriu, quem fez a inserção de som, quem fez a edição final fui eu. Que trampa, hein, não? Trampa, foi trampa. Esse foi o nosso trabalho de conclusão de curso, tá? Foi um trabalho que a gente nós ficamos 1 ano preparando isso. As gravações em si foram feitas em 1 semana, né? Após a edição disso foi 1 mês e meio. E os figurinos para encontrar? Os figurinos para encontrar os figurinos? Não, porque quem fez os figurinos fui eu. Tão rápida. Hã? Não era uma coisa tão rápida para você encontrar tanta relação do macacão. Não, quando a gente definiu o que a gente ia fazer, eu produzi os figurinos em 2 semanas. Não, de boa. Tá? Não tão de boa, assim. Foi curto, né? Não é tão de boa. Mas aí eu produzi o figurino em 2 semanas. Foram 2 semanas antes. Agora, o que acontece? Aquele figurino do Prata, né, que vocês viram lá, enquanto a gente estava filmando, a minha mãe estava... Porque eu recortei, montei o modelo, e não deu tempo para produzir. Enquanto a gente estava filmando, a gente jogou isso para a última cena, enquanto a gente estava rodando a gravação, minha mãe estava costurando o figurino. Eita. Aí, chegou num impasse, porque minha mãe não conseguiu terminar de costurar. E eu tinha que segurar os atores lá para a gente gravar. Aí eu corri no açougue, comprei uma carne, comprei uma cervejinha e montei um churrasco para dar tempo da minha mãe
terminar de costurar e eu segurar os atores em casa. A melhor desculpa é o churrasco. Então o cachê foi um churrasco. Muito bom o improviso. Então, quer dizer, o que salvou a produção, eu falei, cara, se eu meter um churrasco agora, todo mundo fica. Se eu não deixar o pessoal esperando, não vai acontecer nada. Então, tem custos de produção que são essas coisas. Vamos supor, às vezes você tem que segurar a equipe e a equipe está muito cansada. Então, você tem que... E assim, não tem jeito, tem que resolver um problema. Quantas e quantas vezes, vamos supor, para segurar a gente de madrugada, os caras tiveram que ir lá e, assim, a produção... comprar caixas e caixas de pizza para o pessoal, porque não dá para segurar as pessoas com fome, cansadas. Então, tem um certo cuidado com a equipe e com quem está trabalhando, que são fundamentais para o desenvolvimento e andamento do processo. Assim, vou te falar que assim, em várias produções que eu tive, graças a Deus, eu sempre fui bem tratado. Mas eu tive produções, entendeu? Que os caras não forneceram nem sequer água para gente. De ficar 12 horas debaixo do sol, gravando, e não ter nem água para equipe. Entendeu? Razão pela qual eu não gosto muito de publicidade, porque às vezes rolam umas coisas assim. Tá bom? Gente, eu vou interromper a gravação, mas lembrando, então, eu vou disponibilizar o link do Durval Discos. Então, uma tarefa de casa para a gente assistir o Durval Discos, tá bom? Ah, o André chegou depois, eu falei antes, tá? Dorival Disco? Isso. O Durval Disco, o que acontece? No Durval Discos, que é um filme da Ana Mulaerte, trata a locação como personagem da história. Tá bom? Combinado. Anotei aqui. Então é isso, gente. Hoje foi, tá? Bem-vindos todos, bem-vindos. E eu vi que alguns caíram, que o Bruno caiu e a Thaís caiu. Mas depois eu entro em contato com eles aqui, tá bom? Beijo, gente. Bom final de semana. Oi? Eu tô aqui ainda. Ah, você tá aqui. Não, então tá. Eu achei que eu saí do meu celular e fui pro notebook. Então foi o Bruno que caiu. É isso. Sejam bem-vindos, galera, e bom fim de semana. Tá joia? Então eu vou passar o link. O filme está inteiro disponibilizado no YouTube, então tá fácil de ver, tá bom? Eu vou tirar a gravação aqui. Combinado, Mauro.